Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver como vai ser o projeto final da disciplina de Comunicação e Redes nesse primeiro quadrimestre de 2021. O projeto basicamente é a parte principal da disciplina, né, eu diria. Existem outras atividades e o objetivo das outras atividades basicamente é fazer vocês treinar para desenvolver o projeto, que é o principal produto que vai ter dessa disciplina e que tem o objetivo de fazer vocês terem a mão na massa com grafos, com redes e aprenderem que pode ser uma ferramenta útil para vocês obterem resultados interessantes, aprenderem coisas novas, inclusive de assuntos que vocês conhecem muito bem, mas que às vezes, quando você faz uma análise de redes nesse assunto, ele revela certas questões que não ficam óbvias para as pessoas, mesmo para quem entende o assunto. Por exemplo, tem uma métrica comum em redes que é a de centralidade. Você vai obter quem são os usuários mais importantes. E dependendo de como você faz a modelagem de vértices e arestas, o que é uma aresta, etc., né, uma conexão entre os vértices, etc. Por exemplo, os personagens de uma série, né, daí você vai dizer que a aresta quando os personagens eles falam um com o outro, ou quando eles estão juntos na cena, ou quando eles fazem alguma coisa um com o outro, ou quando eles se referem um com o outro. Quer dizer, essa é a modelagem, cada um define diferente. E às vezes, dependendo do caso, como você fizer a modelagem, os personagens principais, os centrais, podem ser um pouco diferentes daqueles que você acha que seriam centrais. Isso acontece com muitos alunos, acontece com muita gente. Bom, então esse é um aviso também para a aula síncrona, né, que vai ser gravado. Então, a ideia é vocês escolherem um assunto que vocês acham legal. A ideia é achar o assunto realmente legal, porque vai dar um certo trabalho para obter os dados, para tabular, para depois gerar o grafo, para calcular as métricas. E se for uma coisa que vocês gostam, que têm interesse de aprender, algo que às vezes é um hobby de vocês ou algo que vocês têm curiosidade, vocês vão fazer com mais gosto, né? Então eu sugiro que vocês procurem algo de interesse para vocês. E algo em que vocês consigam ter certeza de que vão obter os dados. Então essa é uma preocupação desde o início, porque tem ideias muito bacanas que dariam projetos assim, que poderiam ter resultados bem interessantes, só que se revela que não é tão fácil obter os dados. Normalmente, séries, filmes, livros rendem boas redes sociais. E é fácil a modelagem, né? O personagem é o vértice e como ele se relaciona com o outro, né, maneiras diferentes, são as arestas. Então, é fácil, né, de retirar. Tem outras ideias, às vezes, que não são tantas, né? Tem ideias que são boas, mas que às vezes os alunos sofrem um pouco para fazer a modelagem, né? Ou então que geram redes pequenas. A ideia é o seguinte, ó, vocês deveriam ter um grafo final. E pode ser vários, não precisa só um. Né? Porque dependendo, você pode modelar de maneiras diferentes e ter grafos diferentes, ou subgrafos, etc. Por exemplo, tem uma série lá que é Dark, que tem alunos que fizeram a modelagem da primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada, sei lá, individualmente, e depois fizeram 3 grafos separados e depois fizeram um que junta tudo, por exemplo. Mas a ideia é que as redes muito pequenas, né, elas acabam não sendo interessantes porque você conseguiria olhar para elas e olhar para os dados e conseguir entender o que eles estão dizendo. E para você realmente conseguir obter alguma coisa através de algoritmos, técnicas e abordagens de redes, tem que ser algo que não fica tão claro assim a partir dos dados. E quando a rede começa a ficar um pouco maior, você não consegue mais visualizar e entender o que está acontecendo de maneira tão clara. Então, por isso a ideia é que tem que ser algo que tenha um certo número de vértices. Às vezes vocês coletam os dados, tem alunos que fazem questionários, coletam dados da própria UFABC, pegam dados que estão disponíveis em documentos, em filmes, etc. Ou pegam dados em bancos de dados existentes. Por exemplo, tem o Kaggle, né, que é
que é uma base de dados para competições de ciência de dados. Então o pessoal às vezes tem conjuntos de dados, né, datasets bem interessantes lá. Por exemplo, aqui algumas ideias, né, de que já foi feito. Então, Game of Thrones, futebol, Shadowhunters, rotas aéreas, desempenho dos alunos, políticos e política, Marvel. Agora, nesse último ano, aí teve, né, muita coisa do coronavírus, pandemia, teve também League of Legends, teve um trabalho interessante que pega de maneira geral, né, aquela autora, a J.K. Rowling, e outros, né, sobre Covid, e Dark também. Dark foi, nesse ano passado, foi o campeão. Em 2019 havia sido Marvel. Não tem problema grupos diferentes fazerem com o mesmo tema, porque nunca vai ser totalmente igual. A abordagem acaba sendo sempre diferente, alguma coisa acaba sendo diferente e não tem problema. Assim como vocês veem na ciência, tem vários pesquisadores que trabalham, vários cientistas que trabalham em cima do mesmo tema, às vezes com abordagem diferente, gera conhecimentos diferentes. Só para vocês darem uma olhada, esse relatório aqui, já vou dizendo, não precisa escrever em inglês, tá? Isso aqui porque quando a disciplina foi ministrada em inglês. Então, sobre Game of Thrones, também aí sobre predição de frases, sabe? Quando você tem completa a frase, aquela coisa de você vai digitando, ele vai completando, então a pessoa fez assim. Questão de aviação, Marvel, disciplinas, LOL, coronavírus, etc. Bom, então a ideia é que os projetos devem usar os conceitos da disciplina de comunicação em redes. Então, tem gente que diz, não, mas eu pego e jogo num banco de dados e daí eu computo isso, né? Veja, nem tudo com dados, né? Quer dizer, tudo que você faz com dados pode ser interessante, mas não existe muita regra do que você pode ou não pode fazer na disciplina, que tipo de projeto. Você pode fazer basicamente o que você quiser, desde que não for nada que não for assim, né, antiético ou alguma coisa assim. Mas tem uma regra básica que você tem que usar redes, né? Então, assim, os resultados, a forma básica tem que ser baseada, você tem que fazer um grafo, né, e tem que gerar os resultados. Depois você pode ter resultados complementares para compreender, para explicar o gráfico que vem de outras fontes, de outras análises estatísticas, ou usando banco de dados, ou usando outras técnicas, né, que vocês souberem e conseguirem usar. Isso só para dizer que presta atenção que vocês têm que fazer um grafo. Esse grafo tem que ter um certo tamanho, tal, né? Às vezes tem análises bem legais, mas que não é bem sobre grafos. Bom, grupos, né? Os projetos serão desenvolvidos por grupos de 3 alunos, preferencialmente. Claro que às vezes não fecha exatamente, né? 3, 3, 3, 3. Eu vou ajudar vocês a escolherem os grupos, tentar estimular tal, e se alguém tivesse em grupo, depois também eu tento ajudar a encontrar um grupo. Então, assim, não é que vai ser impossível que alguém possa ficar num grupo de 2 ou de 4 alunos, mas vai ser a exceção, porque nem sempre é possível se adequar 3, 3. Eu não vou dizer quem vai ser grupo de quem, tá? Isso vocês que vão escolher. A não ser que vocês quiserem. Por exemplo, alunos vêm, a professora não tem o grupo. Vários dizem assim, tá bom, vocês querem fazer grupo entre vocês? Então tá bom. Normalmente, assim, ó, eu já vou dizendo que somente um membro do grupo deve fazer o upload das atividades no Moodle. Até no Moodle tem como criar os grupos, mas às vezes os grupos mudam, os temas mudam, daí fica difícil, sabe? Eu não tenho muita obrigatoriedade, assim, de repente você estava fazendo com um grupo, daí resolveu se dividir, juntar aqui, fazer ali, aí tem aluno que desiste, aí tem não sei o que, tem aluno que tranca e tal, e aí os grupos às vezes se modificam um pouco, isso acaba acontecendo, tá? Uma observação, os nomes dos membros do grupo devem estar sempre dentro dos documentos, senão eu não tenho como saber. Tá? Parece óbvio, mas é importante. Eu não sou muito fã de ficar usando a RA de aluno, mas
é útil colocar o RA também. Então, por isso, nos templates, nos modelos de documentos que eu coloco, eu peço o RA, porque já tive alunos que às vezes o nome inteiro é diferente, mas se você pegasse, sei lá, um nome e um sobrenome, aí tem alunos que ficam iguais, né? Daí você não sabe qual que é. São homônimos. Então, o RA diferencia. Bom, cronograma. Então, veja, ó, com 2 semanas, basicamente, vocês vão entregar uma proposta de projeto, depois vai ter refinamento dessa proposta. A ideia é que vocês têm 4 entregas, depois um relatório principal e depois um relatório final. E aí vai ter uma apresentação. Quer dizer, vocês vão ter que apresentar ou através de um vídeo que vocês vão gravar, ou através da apresentação online, tá certo? De uma ou de outra maneira vocês têm que fazer, tá? E aí, aqui tem a proposta, né? Quer dizer, o que você tem que colocar na proposta de projeto. Então, tem um template disponível lá, orientando um pouco o que é cada coisa, o que tem que ter. Uma coisa importante é vocês têm que dar um título, né? Tem que dizer de onde vêm os dados, tem que dizer por que esse assunto é importante. E objetivo geral, específicos, né? Objetivo geral da ideia geral, um resumo geral do projeto, específicos ele vai detalhando mais. Por que vocês têm que fazer essa proposta? Para ajudar vocês a pensar melhor no que vocês vão fazer e como vão fazer, né? Então, no começo é só uma ideia, tipo, o que você vai usar? Linguagem? Você vai usar o website? Você vai usar um aplicativo? Você vai usar um programa? O que você vai usar? E depois, como vocês vão obter os dados? Como vocês vão obter os dados? Como vocês vão obter os dados? Isso é muito importante. Obter os dados é algo muito importante. Outro, qual o tamanho do conjunto de dados? Quer dizer, você vai fazer uma redezinha de 10 vértices, isso não é, como eu disse, né? As redes têm que ser um pouco maiores para serem relevantes. Modelagem, o que é vértice, o que é aresta? A gente vai abordar essa questão de modelagem bastante, tá? E resultados esperados, do tipo, né? O que vocês gostariam de descobrir? Que tipo de resultado vocês gostariam de ter? E aí vai ter o refinamento da proposta, que aí basicamente vocês podem deixar a mesma coisa da proposta, se ficar tudo igual, ou então pode mudar, porque já evoluiu, já viu que isso, já viu que aquilo, já viu que os dados assim, pode mudar de tema até se for o caso, se vê que aquele tema não é bom, entendeu? E daí já deveria ter algum resultado preliminar. Ó, já capturou não sei quantos dados, já processou, já colocou no GEF, já tem um grafo, já fez isso, já fez aquilo. Ou seja, a ideia é vocês fazendo desse jeito. Aí é o seguinte, o relatório final, né, e também o relatório preliminar, a ideia é vocês entregarem ele no formato I3E de coluna dupla, que é usado pelos documentos do I3E, né, Instituto de Engenheiros Eletrônicos e elétricos, que hoje em dia basicamente pega todas as áreas tecnológicas, é um template bem conhecido. E aí vocês já têm, né, aí usam modelos mais comuns, mas esse talvez ninguém tenha tido experiência com esse tipo de padrão de documento, então é uma maneira de vocês fazerem algo diferente, tá? E aí a ideia é vocês colocarem tudo que foi feito até o momento, né? Então, aí um bocado de coisas aí. E, por exemplo, né, uma coisa importante que eu sempre digo, né, você tem que escrever resumo, tem que escrever introdução, daí às vezes quem não tem muito costume pensa, pô, mas é meio que chato escrever isso, o que escreve exatamente? A ideia é o seguinte, se alguém pega algum documento para ler, aquele resumo lá vai decidir se a pessoa vai ler ou não. Então ele tem que ser interessante, ele tem que dar um resumo geral, né? Então, por exemplo, eu sempre digo que é bom você dividir em 4 partes. Um contexto, o que você está tratando? Um problema, quer dizer, o que você quer entender? O que você está explorando ali? Tem que ter alguma coisa que não está resolvido, que não se sabe direito. Uma solução, o que seu projeto faz? E uma avaliação. Né? Quer dizer, claro, então esse resumo, como é no resultado preliminar e no resultado final, você já tem, tá, fizemos assim e obtivemos esse e aquele resultado.
Cada parte do resumo deveria ter mais ou menos uma ou duas frases. No caso da tradução, muito parecido, cada parte dessa aqui tendo um ou dois parágrafos. E aí o relatório final, muito parecido, vocês deviam focar muito nas conclusões. Eu coloco um tamanho máximo de 10 páginas aqui, porque alguns podem pensar, mas 10 páginas, como é que eu vou gerar 10 páginas? Quando vocês começarem a gerar resultados, vocês vão ver que é muito fácil gerar 20 páginas, 30 páginas. É só sair jogando tabela, jogando gráfico lá e jogando desenhos dos grafos das redes, e aí você gera um negócio muito grande, mas a ideia é que não, você tem que resumir, tem que tornar interessante para o leitor, né? Não simplesmente sair jogando informação lá que fica se repetindo, por exemplo. Muitas informações se repetem muito, tem muitas tabelas enormes que não faz sentido estar dentro do documento, né? Você pode colocar como um documento adicional, etc. E você tem que focar na conclusão, o que você conclui, o que você aprende, o que você conclui daquilo. Então, essa é a ideia aqui. E uma coisa que é uma sessão importante é participação dos alunos. O que cada aluno fez. E é para dizer, não é para falar de maneira genérica, do tipo, todos os alunos trabalharam. Não, fulano fez isso, isso e aquilo. Beltrano fez não sei o quê. Ciclana fez não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É para dizer exatamente o que cada um fez. É uma maneira que eu tenho de acompanhar mais ou menos o que vocês estão fazendo. Né? Então, isso aqui já foi. Avaliação. Isso. Eventualmente, né, o relatório gera o conceito máximo, mas pode variar dependendo de algumas condicionantes. No caso, quando a disciplina ela é presencial, né, tem um momento lá que é da defesa, e aí isso faz mais sentido. Agora, sendo online, a gente não tem essa defesa. Aí a apresentação, ou síncrona ou no vídeo, a ideia é que ela tenha 15 minutos no máximo, 10 minutos no máximo. E vocês vão ver que gravando o vídeo, por exemplo, eu tinha pensado que para o vídeo ter no máximo 15 minutos, esse já está com 17 agora, nesse ponto aqui. Então, é fácil você ficar falando e você perder o tempo. Ok, obrigado pessoal, até um próximo vídeo.